meus queridos, vamos continuar com a série do zero até o seu primeiro trade. No vídeo de hoje eu vou te ensinar suportes e resistência e como que a gente utiliza suporte e resistência no nosso dia a dia. Talvez seja essa uma das principais coisas que todo trader precisa conhecer. Além disso, antes de começar o vídeo, eu queria mostrar para vocês o que está acontecendo no mundo nesse momento, tá? Basicamente, a SEC, que é o órgão regulamentador dos Estados Unidos quando o assunto é dinheiro, está processando a Binance, que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. Basicamente, eles estão acusando a Binance de pegar dinheiro de seus clientes e movimentar esse dinheiro entre outras empresas. Então, basicamente, os fundos dos clientes não estão seguros. E, além disso, a SEC pediu o bloqueio, a paralisação das atividades da Binance dos Estados Unidos. Se isso acontecer, os americanos não poderão sacar dinheiro, não poderão colocar dinheiro, não poderão acessar as suas contas da Binance. Quando a gente fala de Brasil, a CVM, que também é o mesmo órgão, só que no Brasil, ela também está processando a Binance, tá? Então talvez seja uma questão de tempo até você ter o seu recurso bloqueado. Pensando nisso, eu já tirei todo o dinheiro que eu tinha da Binance, já tem algum tempo que eu estou falando para vocês sobre problemas que a Binance vem tendo, e hoje eu estou utilizando a OKX. Quando a gente dá uma pesquisada, a gente vê que a OKX é a segunda maior corretora do mundo quando o assunto é derivativos, tá? Isso por enquanto, porque se a Binance cair, provavelmente ela passa a ser a primeira do mundo. Já estou na OKX, estou muito satisfeito com essa corretora. Tô deixando aqui embaixo o link para você conseguir criar sua conta. É bem simples o processo, você vai colocar algumas informações que pedir e daí você já pode começar a negociar. Lembrando que nós temos já alguns vídeos ensinando algumas coisas sobre a OKX, sobre como funciona lá dentro, como é a aba de futuros, como colocar dinheiro, enfim, basta você olhar para nossos vídeos anteriores. Só mais uma coisa, gostaria de pedir para que você se inscreva no canal, curta esse vídeo, comente, me fala aqui se essa série tá te ajudando e além disso, me siga nas redes sociais, tá? Tô deixando aqui o meu Instagram e o meu Telegram para que você consiga acompanhar esses conteúdos diariamente. Mas sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre suporte e resistência. Bom, como o próprio nome já diz, suporte é uma coisa que suporta, ela aguenta, no caso aqui, o preço. Resistência é uma coisa que causa resistência no nosso preço. Basicamente é uma força que empurra para baixo, enquanto que o suporte é uma força que empurra para cima. Como que a gente consegue ver suportes e resistências acontecendo no nosso gráfico? Basicamente, você tem as criptomoedas fazendo esses movimentos de sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Quando você for analisar esses movimentos, você vai reparar que existem algumas posições onde se repetem os lugares que foram tocados. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, repare que foi tocado essa linha amarela que eu desenhei, esse retângulo amarelo, ele foi tocado 1, 2, 3 vezes. E repare que esse retângulo que eu desenhei, ele suporta o preço. Então aqui já vai um spoiler, tá? Esse retângulo aqui funciona como um suporte. Quando a gente olha para esses topos, ou seja, essas partes mais altas, a gente consegue ver que ele também toca 2 vezes essa região de cima. Então eu coloquei aqui um retângulo azul para representar a nossa parte de cima. Tá resistindo o preço, ou seja, o preço ele toca lá, ele não consegue romper e volta para baixo. Suporte e resistência basicamente vão ser essas posições onde o preço vai ser empurrado, tá? Seja para baixo ou seja para cima. O que que você precisa para dizer, não, isso aqui realmente é um suporte ou isso aqui realmente é uma resistência? Você precisa que ele já tenha sido tocado uma vez, ele tenha sido rejeitado, tá? Ou seja, quando a gente olha aqui para esse movimento do topo, por exemplo, ele foi tocado aqui uma vez e o preço voltou a cair, ou seja, aquilo foi uma resistência quando o preço chegou àquele valor. Quando subir novamente, tocar a zona azul novamente, o que vai acontecer é que o preço volta a cair. Por que que ele volta a cair? Porque são zonas de resistência, tá? Então, basicamente, a resistência empurra os preços para baixo. Enquanto que o suporte, ele faz o contrário, ele empurra os preços para cima. Repare que o preço toca aqui, o gráfico sobe, depois ele toca aqui de novo, o gráfico sobe de novo, e ele toca aqui mais uma vez, e aqui talvez o gráfico venha subir. E aí qual que é a grande questão? O suporte e a resistência, eles são zonas onde o preço tende a lateralizar, tá? Ou seja, o preço ele tende a acumular ou gerar uma distribuição. Basicamente ele está pegando liquidez para continuar algum movimento. Então o próximo movimento ele pode ser romper essa resistência, ou seja, ir para cima, ou ainda ele pode ser para baixo e romper o suporte, tá? Então aqui a gente teria rompimentos. Qual que é a grande questão? Suportes e resistências são regiões onde o preço gosta de revisitar. Vou mostrar para vocês aqui no gráfico nesse momento, tá? Então eu tô aqui com o gráfico da moeda ADA Cardano. Esse aqui é o gráfico de 1 hora. E repare o seguinte, essa minha primeira região amarela, eu vou pintar ela de azul, tá? Essa minha região azul foi uma região aonde o preço tocou essa região, olha só, tocou uma vez, 2, 3, 4, 5 aqui, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
O preço tocou essa região 11 vezes. E repare que ele sempre toca, sobe, toca, sobe, toca, sobe. O que é isso? O suporte. Ele suportou o preço acima daquela região. Só que repare que chega algum momento que o preço ele ganha força suficiente, ele ganha volume suficiente para romper essa região. E aí o que acontece? Nesse caso aqui, o preço rompeu para baixo e a moeda caiu. Então, se você olhar a moeda ainda hoje, ela caiu bastante, tá? Então, ela rompeu o nosso suporte. Quando a gente olha para essa moeda, além disso, a gente ainda começa a perceber a formação de uma figura chamada ombro, cabeça, ombro. Basicamente, são essas regiões amarelas aqui, aonde nós temos aqui a formação de um ombro, nós temos a formação de uma cabeça e de um outro ombro, tá? Ombro esquerdo, ombro direito e cabeça. É uma figura gráfica. Figuras gráficas são padrões que acontecem nos gráficos e tendem a se repetir. Esse padrão gráfico, no caso, é um padrão de queda. Então, o que aconteceu aqui? Acima do suporte, formou uma figura gráfica de queda. O que aconteceu? O suporte foi rompido para baixo. Mas não é isso que eu quero falar para vocês nesse momento. Eu quero mostrar basicamente como funcionam os suportes e resistência, tá? Quando a gente olha para essa outra região aqui, ó, bem aqui, repare o seguinte: o preço ele caiu abaixo do que era o suporte, que é essa região azul aqui em cima. Quando o preço ele rompe um suporte ou ele rompe uma resistência, ele tende a revisitar. Não é sempre, mas ele tende a revisitar. Nesse caso aqui ele revisitou. E aí, o que acontece? Perceba que o preço rompeu para baixo, andou de lado até o ponto onde ele revisitou. Quando ele revisitou o que antes era um suporte, agora isso aqui passa a ser uma resistência. Perceba que o preço toca aqui, ele volta a cair. Ele sobe de novo, chega bem próximo aqui de tocar e depois ele cai novamente, tá? Ou seja, aquilo virou uma resistência, o preço bate lá em cima e ele volta a cair. Então, basicamente, assim que funciona o suporte e resistência. É uma zona de base de preço, é uma zona onde o preço tem dificuldades de romper. E aí, repare que com essa região amarela aqui, a gente consegue traçar um próximo suporte. Por quê? O preço, olha só o tanto de vezes que ele toca aqui. Ele praticamente toca aqui, aqui ele rompeu, né? Aqui rompeu também, aqui também, toca aqui, praticamente toca aqui mais uma vez, aqui, e aí depois teve um rompimento, depois aqui em cima novamente. Perceba que o preço ele tende a seguir suportes e resistência. Por quê? São zonas onde tem dinheiro, tá? Então, basicamente, as pessoas colocam seus stops acima ou abaixo ali de suportes e resistências. Então, ele tende a pegar esse dinheiro. Perceba que sempre acontece alguns pequenos rompimentos, tá? Isso que a gente chama de falso rompimento. Por quê? Ele rompeu o suporte, mas voltou a subir. Ou seja, continuou acima do que antes era o suporte. Por que ele faz isso? Justamente porque muita gente tem uma posição comprada para quando o preço bater no suporte, coloca o stop um pouco abaixo e aí coloca o alvo exatamente aonde agora é a resistência. Repare que se você tivesse feito esse trade várias vezes nessa região, você teria ganhado dinheiro. Por quê? O preço bate no suporte, volta para resistência. Bate no suporte, volta para resistência. Você só tem que ter o cuidado com os falsos rompimentos, que foram esses casos aqui, ó. Aconteceu aqui também. Aqui ele rompeu bem, depois ele voltou, tá? Aqui ele teve outro falso rompimento. Então aqui a gente já contou 3 falsos rompimentos e você teve também nessa região aqui. Você teve praticamente 4 falsos rompimentos. O preço, depois que ele bate no suporte, olha o tanto de vezes que ele sobe até a região da resistência, tá? Então, inclusive, isso aqui é uma estratégia de trade, é uma estratégia de trade muito lucrativa, principalmente quando você tem mercados laterais, mercados sem tendências, onde o mercado ele tá andando dentro de uma faixa de negociação, como esse caso. Então, basicamente, o que você faz? Você compra quando tá no suporte e vende quando tá na resistência, tá? Fazendo esse tipo de trade aqui, você teria ganhado bastante dinheiro. Aqui estamos falando de pelo menos 18 dias, ou seja, 18 dias ganhando dinheiro. Então, você teria ganhado mais vezes do que você teria sido estopado, então, no final das contas, você teria lucrado nessa operação. Então, pessoal, suporte e resistência são zonas onde o preço ele gosta de visitar e aonde o preço é empurrado para o outro lado. Se for um suporte, o preço vai para cima. Se for uma resistência, o preço volta para baixo. Basicamente, é isso que você precisa saber para operar suportes e resistências. E essa estratégia que eu passei para vocês é uma estratégia lucrativa de trades, principalmente em mercados laterais, tá? Então, teste aí e depois me responda aqui se você teve lucro. Caso você tenha ficado com alguma dúvida nesse vídeo, pode comentar aqui também que eu vou respondendo essas dúvidas, principalmente no Instagram, tá? No Instagram eu costumo passar bastante dicas nos meus stories. Então, esse foi o vídeo de hoje. Abraços e até o próximo vídeo.